Olá, oitavo ano, tudo certo com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Karen Bueno novamente e hoje nós vamos começar a falar sobre o continente africano, certo? Especificamente, nós vamos falar da regionalização da África e sobre o apartheid, ok? Mas é importante fazermos algumas constatações gerais sobre a África. A primeira delas é que trata-se do continente que está na terceira posição em extensão territorial do planeta e apresenta uma área costeira bastante ampla, bastante extensa também, certo? A oeste ele é banhado pelo Oceano Atlântico, o continente africano, e ao leste pelo Oceano Índico, ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao nordeste pelo Mar Vermelho. Também é importante destacar que a África é um continente que apresenta muita diversidade em diversos aspectos. Então, apresenta muita diversidade natural, com diferentes paisagens, certo? Também apresenta uma grande diversidade cultural, com muitas religiões, com povos de diferentes crenças e práticas culturais, e também é um continente que apresenta muitas desigualdades socioeconômicas e alguns indicadores muito preocupantes em termos de desenvolvimento humano, porque em diversos países e em diversas regiões temos situações de extrema pobreza. Vamos começar falando então sobre a regionalização do continente africano. Certo? Esse continente que é muito amplo em extensão territorial e que pode ser dividido em duas grandes regiões. São elas, África Setentrional ou África do Norte, pegando ali a porção mais próxima do deserto do Saara, certo? E abaixo, ao sul do deserto do Saara, nós teríamos a África subsaariana. Mas como a África subsaariana apresenta uma grande diversidade em diversos aspectos, essa região também pode ser fragmentada em outras regiões. Acompanhem o mapa que está aqui na tela e que também está no livro didático de vocês, na página 20. Nós temos ali a regionalização do continente africano elaborada pela ONU. Então, nós temos em bege a África Setentrional ou do Norte, onde nós temos Argélia, Líbia, Egito, Sudão, países que já adianto, pessoal, países onde predomina a religião muçulmana, as práticas voltadas para esse tipo de cultura. Nós temos ali também a África Ocidental, em um marrom um pouco mais vibrante, onde nós temos o país Níger, Nigéria, Mali, entre outros. Temos em marrom a África Central, pegando desde Chade até a Angola. Em verde musgo, África Oriental, onde nós temos Etiópia, Quênia, Somália e até mesmo a ilha de Madagascar. E em roxo, África Meridional, onde nós temos a Namíbia, a África do Sul, né? Então, nós temos essa porção bem no extremo sul do continente, que seria a menor região. E nós vamos falar de aspectos gerais de cada uma dessas regiões destacadas na regionalização do mapa que nós acabamos de interpretar. Vamos começar falando da África Setentrional ou África do Norte, que é essa região onde predomina, né, o deserto do Saara como característica natural. Então, nós vamos ter um clima mais seco, o que dificulta a concentração de pessoas por essa região. Inclusive, é uma região com baixa densidade demográfica, cerca de aproximadamente 30 habitantes por quilômetro quadrado, certo? E nós vamos ter nessa região uma homogeneidade cultural, digamos assim, porque predomina a religião islâmica e o idioma árabe, e todas as práticas culturais voltadas para o islamismo estão difundidas por toda a região. Observem a imagem que está aqui na tela e que também se encontra no livro didático de vocês na página 21. Nós temos mulheres e crianças marroquinas na Medina, ou Cidade Velha, de Fez, no Marrocos, foto de 2017. Nessa imagem, a gente pode observar os traços da religião islâmica, como as vestimentas, toda a paisagem ao fundo, né? Enfim.
Também é importante destacar, pessoal, que nesta região temos índices de desenvolvimento humano razoáveis, com aproximadamente 0,75, 0,73, e nós temos o Egito como o grande centro comercial e político da região. Além disso, nós temos um contingente populacional bastante concentrado às margens do Rio Nilo, tendo em vista que a região é bastante seca, apresenta essa característica de clima mais seco, então o Rio Nilo historicamente, né, concentra atividades de agricultura, pecuária, e hoje não é diferente, né? Nós temos uma grande concentração de pessoas no entorno do Rio Nilo. Agora nós vamos falar da África Ocidental, que é a segunda região mais populosa da África e é uma região que se encontra numa transição entre o deserto do Saara e as florestas equatoriais, certo? Bom, nós temos nessa região alguns problemas de ordem socioeconômica. Primeiro, vamos destacar a questão da pobreza. Nós temos na região países com IDH muito baixo, como por exemplo o Níger, que apresenta o IDH mais baixo do mundo, de 0,35, ou seja, é muito baixo. Nós temos muitos problemas de ordem sanitária e de saúde. É uma região muito atingida por doenças, por epidemias como a AIDS, ebola e cólera, certo? Além disso, nós temos muitos conflitos de ordem político e religiosa, principalmente na Nigéria, onde o país vem sendo atacado com frequência pelo grupo terrorista Boko Haram, ou seja, pelo Estado Islâmico, com o objetivo de combater a cultura ocidental no país, ou seja, as práticas do mundo ocidental, tendo em vista que o Estado Islâmico é uma corrente fundamentalista, né? Eles não aceitam a diversidade cultural nas práticas cotidianas, e por conta disso, nós temos muitos ataques terroristas neste país. Nós temos na imagem que está aqui na tela e na página 22 do livro didático de vocês, nigerianos protestando contra o grupo terrorista Boko Haram em Alicante, na Espanha, foto de 2014. E, inclusive, muitas pessoas acabam fugindo da Nigéria para buscar refúgio em outros países, tendo em vista esses conflitos violentos que ocorrem, certo, pessoal? Agora nós vamos falar da África Central, uma região da África que apresenta o maior índice de crescimento anual do continente, cerca de 3,1%, uma taxa de fecundidade também muito alta, de cerca de 6 filhos para cada mulher entre 15 e 49 anos. Além disso, a região apresenta problemas muito ligados à questão de epidemias, ou seja, problemas de saúde com a AIDS, cólera, entre outras doenças. Temos na região países com baixíssimo IDH, ilustrando, né, através desses números, os grandes problemas de ordem socioeconômicas na região. E também temos uma população distribuída de maneira irregular, por conta de densas florestas equatoriais existentes na África Central, como por exemplo a floresta do Congo, que é a segunda maior floresta equatorial do planeta. Além disso, na África Central, temos grandes problemas relacionados com a corrupção, certo? Dos 20 países mais corruptos do mundo, 11 deles estão no continente africano, com destaque para alguns países que estão na África Central. Acompanhem comigo a tabela que está aqui no vídeo e também encontra-se na página 23 do livro didático de vocês. Ela mostra o índice de percepção da corrupção no ano de 2018, onde nós temos diversos países do continente africano, inclusive da África Central. E de acordo com a Transparência Internacional, o país que apresenta valores próximos de 100, países extremamente íntegros. Então nós temos, olha, República Democrática do Congo, com o IPC de 20,
A Somália, com o IPC de 10, são valores muito baixos, valores que indicam um nível de transparência muito baixo. E, consequentemente, quando há corrupção, o dinheiro não é destinado de maneira correta para atender às necessidades da população, agravando mais ainda os problemas sociais. A África Oriental é a região mais populosa do continente africano e é uma região que está situada mais na porção leste do continente, desde o sul do deserto do Saara até as savanas tropicais mais ao sul do continente. Além da população numerosa, nós temos uma grande heterogeneidade em termos étnicos, linguísticos e também uma heterogeneidade religiosa, principalmente porque existem muitos cristãos e muçulmanos habitando a região. Por conta disso, às vezes, temos conflitos. A região também é marcada por décadas de instabilidade política em grande parte dos países, onde nós temos uma grande sequência de conflitos armados e até mesmo golpes de Estado. A região também apresenta sérios problemas relacionados a epidemias como AIDS, principalmente em mulheres jovens, certo? E acompanhem comigo a imagem que está aqui no vídeo e também se encontra na página 24 do livro didático de vocês. Essa imagem mostra o presidente da Eritreia, que está à esquerda, e o primeiro-ministro da Etiópia, à direita, com a intermediação do presidente da Somália, que está no centro da imagem, celebrando a paz entre os países em 2018. Essa imagem, pessoal, é bastante pertinente de ser comentada, porque a Etiópia ganhou destaque internacional em 2019 por conta desse processo de paz que foi conduzido pelo primeiro-ministro do país. Então, embora a região apresente muitos conflitos, também temos esses casos notórios da paz selada entre países. Por fim, vamos falar da África Meridional, em termos de regionalização do continente africano, que é a porção mais ao sul do continente, que apresenta IDH médio, ou seja, entre 0,5 e 0,69. Nós temos algumas exceções em termos de desenvolvimento humano, como Botsuana, que se sobressai positivamente, apresentando o IDH de 0,71. Essa região se caracteriza por uma ampla prosperidade no continente africano, como, por exemplo, Botsuana, em 2018, foi considerado o país menos corrupto do continente africano, de acordo com a ONG Transparência Internacional. Além disso, a África do Sul é o país mais industrializado. Por fim, vamos falar do apartheid na África do Sul, que consistiu em um regime segregacionista, uma política de segregação racial, que se manteve por 46 anos no país. E não ocorreu em um passado muito distante de nós, pessoal. Esse regime ocorreu entre 1948 e 1994, onde a população na África do Sul era dividida em 4 grupos. Os brancos, descendentes de holandeses e ingleses, que inclusive eram minoria no país, bantus, ou negros, e mestiços e asiáticos. A população branca governava o país, mesmo sendo minoria, e estabeleceu leis que discriminavam a população de acordo com a cor da pele. Muitas pessoas negras, mestiças, não podiam comprar propriedade privada, nem abrir seus próprios negócios, não podiam disputar as eleições e até mesmo viviam em áreas residenciais específicas para eles, onde eles não poderiam se misturar com os brancos. Um absurdo, né, pessoal? Mas ocorreu e não faz muito tempo. Mas o apartheid chegou ao fim no início da década de 90, devido a uma grande pressão internacional de diversos países e até mesmo da ONU. Com o fim dessa política de segregação racial, ocorreram eleições no país onde brancos não puderam participar e quem foi eleito foi Nelson Mandela.
que ficou preso por 27 anos, foi liberto em 1990, foi o primeiro presidente eleito negro na África do Sul no ano de 1993, e em 1994, o regime do apartheid chegou ao fim. E para sintetizar os conteúdos abordados na aula de hoje, eu peço para que vocês realizem o exercício de número 3 da página 27 do livro didático de vocês, um exercício onde vocês devem analisar cada afirmativa, assinalando V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, justificando as falsas em seu caderno. E eu volto aqui para corrigir essa atividade e sintetizar mais ainda os conteúdos abrangidos na aula de hoje. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau!